Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Maiara Giraldelli, eu sou fisioterapeuta, bailarina e coreógrafa, professora de danças árabes. E esse vídeo é um projeto em parceria da Companhia de Dança Maiara Giraldelli e a Política Nacional Aldir Blanc. Bom, hoje estamos aqui para uma aula de dança do ventre e se você tem muita vontade de aprender essa arte milenar, é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a entender a base de tudo. Então, a gente vai junto nesse vídeo entender sobre as bases de linha de quadril para os movimentos da dança do ventre e eu vou te ajudar com que tudo faça sentido e a gente entenda como que essa movimentação simples se transforma na movimentação da dança do ventre, tá bom? Então vamos entender agora, primeiro de tudo, como que a gente vai se posicionar para dançar. Primeira coisa, eu vou pensar lá dos pés. Vou juntar os meus pés, abrir as pontinhas, fazendo um pé de bailarina e separar os calcanhares. Assim, eu vou alinhar os meus pés com a linha do meu quadril. Os meus joelhos têm que ficar levemente fletidos, de uma forma confortável, para que a gente consiga se movimentar e dançar dentro do nosso espaço, ok? Sobre o meu quadril, a minha pelve não pode ficar nem encaixada, nem desencaixada. Eu tenho que achar uma posição neutra e confortável também para auxiliar na minha movimentação, certo? Então, pés alinhados, joelhos levemente flexionados e a pelve de forma confortável. Aqui, pensando agora na parte de cima, eu vou manter uma contração abdominal, então eu vou manter essa ativação da musculatura, vou levar os meus ombros para trás, abrir a minha postura, cabeça sempre alinhada. E para os meus braços, a gente pode pensar numa moldura de quadril, então deixar os meus braços na lateral, cotovelo sempre para diagonal fundo, certo? Então, fazendo aqui uma moldura, ou então eu vou trazer os meus braços para a linha do ombro. Na linha do ombro, eu vou deixar os meus cotovelos também de uma forma confortável, eles não precisam estar esticados, mas eles também não podem estar dobrados. E o meu punho vai ser uma consequência desse alinhamento do meu braço. Então, se eu flexionar o meu cotovelo e dobrar o punho, essa postura não vai ficar muito legal. Então, a gente pode deixar eles mais alinhados e mais retinhos. Sobre as mãos da bailarina, a gente vai fazer uma conchinha, esconder o dedão e abrir o dedo indicador. Aqui eu tenho uma mãozinha de bailarina, bem bonitinha e bem caprichada, tá? Então, tanto na linha do ombro quanto de moldura de quadril. Essa é a nossa postura de base para dançar. Aqui, agora, nós vamos pensar na linha do quadril. A gente tem movimentações para lateral, para frente, para trás, e são todas movimentações simples. Depois que a gente vê todas essas movimentações simples, a gente vai transformar elas em movimentos de quadril, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos imaginar que em volta aqui de mim tem um círculo bem grandão. Observação importante. Para essa aula, não tem problema você ir para a direita ou para a esquerda, não precisa necessariamente fazer o mesmo lado. Você pode usar esse vídeo como um espelho, tá? Como se eu fosse o seu espelho. Não precisa se preocupar com direita e esquerda nesse momento. Bom, voltando então. Pensa lá num círculo bem grandão em volta de você. Divide esse círculo no meio. A gente tem uma metade de um lado e a outra metade de um outro. A gente tem a metade da frente e a metade de trás. Todas as nossas movimentações vão acontecer aqui dentro desse círculo. E se você tiver essa noção, vai ficar tudo muito mais fácil. Primeira coisa, então, que a gente vai pensar. A gente vai distribuir o peso pelos nossos pés, levando o quadril de um lado para o outro, tá? Então, eu vou levar o meu quadril para a direita e vou levar o meu quadril para a esquerda. Aqui a gente está trabalhando uma dissociação lateral, tá? Então, é só levar o quadril para um lado e para o outro e distribuir o peso lá nos pés. Então, o peso vai para a bordinha dos pés, para a borda de fora, para a lateral, certo? Então, essa é a nossa primeira linha de trabalho aqui dentro da dança do ventre. A linha de quadril na lateral e na horizontal. Muito bem. Continuando, agora a gente vai voltar ao centro e vamos levar para frente e para trás. Então, eu vou levar o meu quadril lá para frente e depois lá para trás. Aqui eu vou sair do meu eixo. Eu vou transferir o meu peso lá para a pontinha dos dedos e depois lá para o calcanhar e levar o quadril para trás. Então, eu vou para frente e vou para trás. Vou para frente e vou para trás. Ainda estou pensando lá naquele círculo grandão que a gente viu no comecinho, né?
Então, ele está dividido metade de frente e metade de trás. Muito bem, essa é a nossa segunda linha de trabalho aqui na dança do ventre, onde a gente está pensando ainda na horizontal, só que agora em frente e trás. Outra possibilidade que a gente pode pensar também é a torção nessa movimentação do quadril. Então, eu vou levar o meu quadril, o lado para frente, um lado para trás. E depois eu vou inverter. Empurro esse lado da frente para trás e o outro vem consequentemente, certo? Então, um vai para a diagonal frente e o outro para a diagonal trás. E depois eu inverto. 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 Aqui eu tenho uma torção do meu quadril. Estou pensando agora nas linhas diagonais, certo? Um lado vai ser consequência do outro. Então, se um veio para frente, o outro automaticamente já está para trás. Para eu fazer todas essas movimentações que a gente viu até agora, eu preciso ter os joelhos liberados, tá? Se a gente ficar com o joelho super estendido, tudo vai ser mais difícil. E isso também não vai te fazer bem, pode acabar te machucando. Então, relaxa esses joelhos para fazer as movimentações que a gente está conversando aqui agora. Bom, então essa é a nossa torção aqui do quadril, pensando nas diagonais. Outra possibilidade de trabalho aqui nas linhas básicas da dança do ventre são os movimentos de báscula, os movimentos basculares. A gente vai pensar agora num encaixe e um desencaixe. Então, eu vou levar o bumbum para dentro, encaixando a minha pelve. E depois eu vou levar para fora, desencaixando. Eu encaixo e desencaixo. Encaixo e desencaixo. Esse movimento vai ficar ainda maior se eu pensar na contração do glúteo. Então, aperta o bumbum quando encaixa e relaxa quando desencaixa. Encaixa e desencaixa. Encaixa e desencaixa. Aqui a gente já está pensando na parte da frente e na parte de trás, só que de outra forma, sem a transferência de peso, apenas no eixo, certo? E o meu peso vai ficar parado no mesmo lugar. O que eu tô mexendo aqui é só o meu quadril, a minha pelve. Outra movimentação que a gente vai ter agora é pensando nas linhas verticais. Então, o que eu posso fazer? Levar o meu quadril para cima, como se eu fosse diminuir a distância do meu peito e do meu quadril. Então, eu vou pensar na movimentação para cima. Vai me ajudar se eu tirar o calcanhar do chão, tá? Então, eu vou puxar ele para cima. Puxa para cima. Puxa e puxa. Mesma coisa do outro lado. Sobe e volta. Sobe e volta. Sobe e volta. Sobe e volta. Aqui a gente está pensando na linha de base vertical para cima. Mas eu também posso pensar para baixo. Então, para eu fazer para baixo, eu vou pensar lá nos meus joelhos flexionados e vou descer o meu quadril. Quando eu desço, eu dobro um pouquinho mais o joelho do que ele já estava. Então, a gente pode pensar que o meu joelho em posição base, ele está relaxado. E quando eu faço a intenção do quadril para baixo, ele vai fazer uma dobra, uma flexão. Então, agora eu estou pensando na linha vertical para baixo. Mesma coisa do outro lado, para baixo, para baixo, para baixo. Eu estou aumentando aqui essa distância do peito com o quadril. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Muito bem. Então, a gente tem os movimentos para lateral, a gente tem o movimento de frente e trás, a gente tem o movimento da torção nas linhas diagonais, o movimento de báscula, de encaixa e desencaixa. Aí depois a gente vai pensar no movimento de subir o quadril e o movimento de descer o quadril. E agora, para finalizar, a gente vai fazer um shimmy. O shimmy na dança do ventre é o movimento que mais chama a atenção, né? É uma tremidinha. Aqui hoje a gente vai pensar nos joelhos, então. Eu vou flexionar um joelho e depois o outro, de forma intercalada, de forma alternada. Conforme eu faço isso com os meus joelhos e acelero, ele vai reverberar no meu quadril. E aí é onde a gente tem aqui a movimentação do shimmy. Esse movimento a gente conhece na dança do ventre como shimmy.
certo? Vamos tentar fazer essas movimentações no ritmo? Hoje o ritmo que a gente vai usar nessa aula é o Maxum. E aí, se você quiser qualquer música que contém esse ritmo, você vai conseguir aplicar essas movimentações de linha de base, ok? Então vamos lá. Posição. Vamos fazer primeiro a linha lateral. Então eu vou para direita, esquerda, direita, esquerda. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos pensar frente, trás. Frente, trás. Frente, trás, frente, trás. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos fazer a torção. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 diagonais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Agora os encaixes e desencaixes. Leva a mão lá para baixo e a gente vai fazer encaixa, desencaixa. Encaixa, desencaixa. Encaixa, desencaixa. Encaixa, desencaixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Vamos voltar para o centro. Agora a gente vai fazer vertical cima. Sobe o quadril. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro lado. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto ao centro. Agora eu vou para baixo. Prepara. Foi. E para baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. 5, 6, 7. Pro outro lado. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora os joelhos. Flexiona, 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 flexiona. 1, 2, 3, 4. Vai acelerando. E solta o quadril. E deixa o quadril reverberar. Deixa as moedinhas balançarem. Leva o braço para a lateral. Força nesses joelhos. Um de cada vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retorna. Muito bem. Agora a gente vai transformar essas linhas de base nas movimentações da dança do ventre, certo? Vou apresentar para vocês alguns dos passos da dança do ventre, utilizando isso que a gente já treinou. Bom, então a primeira linha que a gente usou foi a linha lateral. Aqui a gente vai fazer uma batida. A gente conhece na dança do ventre esse movimento como batida lateral. Então, eu vou usar dessa lateralização somada a uma força. Quando eu levar o meu quadril para a direita, eu vou contrair o meu bumbum, fazendo uma força que é onde vai dar esse impacto. Então, eu bato para um lado, bato para o outro. Bato para um lado, bato para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma forma bem lúdica da gente pensar, para entender essa movimentação, é pensar que você precisa fechar uma porta com o seu quadril. Então, faz uma força para o lado para essa porta se fechar, certo? Esse movimento é conhecido como batida lateral. Vou explicar todos primeiro e depois a gente treina tudo junto. Depois, o que mais a gente pode fazer? Usar agora a junção das laterais com o frente e trás para fazer um círculo. Esse movimento é o redondo dentro da dança do ventre. Então, a gente vai passar pelo lado, pela frente, outro lado e atrás. Eu vou dividir o peso agora por todos os lugares e passar por tudo lá embaixo. E depois eu repito para o outro lado. Mesma coisa, tem um redondo para um lado e um redondo para o outro. Mas eu também posso fazer esse redondo no eixo, que aqui a gente está saindo, né? Estou distribuindo o peso por todo o meu pé.
Se eu for pensar em conter isso tudo no eixo, a gente pode usar do movimento de encaixe e desencaixe somado às laterais. Então, eu vou fazer lado, encaixa, lado, desencaixa, lado, encaixa, lado, desencaixa. E aqui eu vou ter um círculo. Posso ter esse círculo tanto para um lado quanto para o outro. Aqui a gente tem um redondo no eixo, certo? Outra movimentação da dança do ventre é a torção. A torção a gente chama de twist. Então, a gente vai ter aqui um movimento da dança do ventre base. A gente pode acelerar ele, usar ele com alternância de peso, mudança de direção, mas é só a torção que vocês já viram, certo? Outra possibilidade seria o assento para cima. Toda vez que eu for levar a minha perna para frente, eu vou subir o meu quadril. Então, aqui eu estou fazendo a acentuação para cima com transferência de peso, tá? A gente tem um assento para cima e para frente. Posso fazer isso para as laterais também, certo? E se a gente for pensar na linha vertical para baixo, que a gente treinou também, a gente vai ter outro movimento, que é o básico egípcio, que a gente chama na dança do ventre. Linha vertical, somando para baixo, pesando para baixo, tá? Para os dois lados. O movimento de básico egípcio, ele é usado na dança com muitas variações, mas se a gente for pensar nele cru, sem variações, é só a linha para baixo, tá? Então, a gente vai fazer aqui para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Certo? Outra possibilidade é a gente pensar no movimento para baixo, só no lugar. Aqui a gente conhece como quebradinha, tá? A gente tem duas possibilidades: quebrar ele sem tirar os calcanhares do chão ou tirar os calcanhares do chão para ajudar. Cada lugar que ensina vai te ensinar com um nome. Então, tem lugar que chama de soldadinho, tem lugar que chama de quebradinha, tá? Mas o importante é a gente entender a base do passo. A gente está fazendo um trabalho de linha vertical para baixo, certo? Então, aqui a gente tem a quebradinha. E outra movimentação que a gente pode pensar também é o 8. O 8 na dança do ventre é um dos movimentos sinuosos que a gente vai pensar no quadril. E aí a gente pode pensar lá na torção que a gente fez. Aplicar uma direção para a diagonal frente, torcer o quadril invertendo o lado. Aplico uma diagonal frente e inverto. Aqui a gente tem um 8 para trás, porque eu estou indo para trás. Então, eu faço a torção e jogo meu quadril para trás. Faço a torção levando a frente, jogo meu quadril para trás. Faço a torção levando diagonal frente, jogo meu quadril para trás. E esse é o 8 para trás da dança do ventre, certo? Se eu mudar aqui a direção e fizer o contrário, faço a torção, empurro para trás primeiro e depois levo para frente, eu vou ter um 8 para frente, tá? Então, todos os passos da dança do ventre, eles são construídos por linhas básicas de quadril. O importante é que a gente entenda essas linhas para conseguir construir esses passos e para eles fazerem sentido. Vamos testar essas movimentações numa música agora? Vamos começar pela batida lateral. Bate para um lado e depois para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acelera. Bate, 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 bate de novo. Agora a gente vai pensar lá na torção. Torce, torce, torce e acelera. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o redondo? Leva para o lado, para frente, para o outro lado, para trás. E gira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volta e faz para o outro sentido. Mesma coisa, distribui o peso pelo pé para fazer um círculo bem grandão. Muito bem, agora a gente vai retornar para o eixo e a gente vai fazer o redondo sem sair. Então, eu faço lado, encaixa, lado, desencaixa. Lado, encaixa, lado, desencaixa. Círculo, 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 círculo. Muito bem. Vamos inverter o lado? Volta. Mudou o sentido.
sem sair do eixo. Agora a gente vai levar o quadril para frente e fazer a marcação para cima. Braços ao lado, sobe, sobe. Troca o pé e sobe. Sobe o quadril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Agora muda a direção e vai para o lado. Lado, 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 lado. De novo. Leva a perna para frente agora e a gente vai descer. Desce, 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 desce e acelera. Desce, 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 desce. Troca a perna para baixo devagar. Desce, 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 desce e acelera. Desce, 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 desce. Volta ao centro. Quebradinha. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Calcanhar grudadinho no chão. E agora tirando o calcanhar. 1, 2, intercala. Muito bem. Vamos voltar com o braço ao lado do corpo. E agora a gente vai fazer torção, empurra, troca o lado. Empurra, troca o lado. Torce, empurra, troca o lado. Empurra, troca o lado. Estamos fazendo um 8 para trás. Torce. 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 Inverte o sentido. Agora vamos para frente. Torce e leva para frente. Torce, leva para frente. Torce, leva para frente. Torce, leva para frente. Torce e leva para frente. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem saber ainda mais passos sobre dança do ventre ou fazer uma aula com a gente para conhecer mais a fundo essa arte tão bonita, é só entrar em contato pelo nosso Instagram ou WhatsApp ou ficar de olho aqui no canal esperando o próximo vídeo. Tá joia? Espero que você tenha gostado e seja muito bem-vindo ao mundo da arte da dança do ventre. Até a próxima!